que é o Evangelho? Meus irmãos, Evangelho é uma das palavras que nós mais escutamos nas igrejas, né? Todo mundo fala de Evangelho, o Evangelho, mas o que realmente significa o Evangelho? Será que você entende realmente o que é Evangelho? Será que os crentes de hoje realmente sabem o que é o Evangelho? Primeiro eu quero começar explicando o que não é o Evangelho. O que nós escutamos aí na maioria, na grande maioria das igrejas, não é o Evangelho. Não é o Evangelho da Escritura. Evangelho não é a melhor vida nessa terra. Não é prosperidade, não é milagre, não são promessas de vida aqui nessa terra. Não é dizer que Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Não é dizer que Jesus te ama. Nada disso é Evangelho. Isso, claro, são coisas boas, são boas para o homem, mas isso não é o Evangelho. Isso, na verdade, são atrativos que os homens usam para atrair, para chamar pessoas para as denominações. Esses falsos mestres, falsos pastores, chamam pessoas através dessas promessas. Por isso que as igrejas estão cheias de pessoas que, na verdade, são ímpias. As igrejas hoje estão cheias de joio, justamente porque essas pessoas nunca sequer ouviram o verdadeiro Evangelho. O que elas ouviram foram promessas para a melhor vida nessa terra. Evangelho. Evangelho, vamos começar primeiro com a palavra. A origem dessa palavra evangelho vem do grego, que significa a palavra euangelion, que significa boa notícia. E eu já ouvi até pessoas usando esse significado, dizendo como o Evangelho significa boa notícia, então a gente não pode falar de justiça de Deus, de ira de Deus. São boas notícias, então a gente tem que falar do amor de Deus, o Evangelho é o amor de Deus. São sempre coisas boas. Mas não é somente isso. A boa notícia do Evangelho não se refere a essa terra, se refere apenas à eternidade. Claro que o Evangelho, na vida do homem, ele tem efeitos nessa terra. Ao conhecermos o Evangelho, ele nos transforma a nossa mente, a nossa vida. Isso tem efeito também em nossa vida. Mas o Evangelho, a promessa do Evangelho é de vida eterna. Então, o que é exatamente o Evangelho? O Evangelho, escute bem, ele se resume a um Deus santo, totalmente separado de tudo que existe. E, do outro lado, uma humanidade pecadora, uma humanidade caída em pecado. Então, Deus santo, puro e justo e uma humanidade caída, pecadora. Eu vou usar um exemplo que eu ouvi alguém utilizando, não lembro o que foi, mas eu decorei, né, lembro até hoje. Se um homem é preso por abusar de uma criança de 5 anos de idade, abusou a criança, matou a criança. Ele é preso, é levado a julgamento, chega diante do juiz, o juiz inocenta esse homem. O que é que todos iam pensar desse juiz? Iriam dizer que ele não é um juiz justo, que ele não fez a coisa correta, né? Todos nós queríamos que o juiz condenasse aquele homem que matou aquela criança. Então você traga isso para o que eu falei no início. Existe um Deus justo e uma humanidade pecadora. O que o Deus justo deve fazer com essa humanidade? Ele deve inocentá-la? Não, ele deve puni-la, porque ele é justo e ele não pode deixar de ser justo. Certo? Então nós merecíamos a condenação de Deus, merecíamos o inferno de fogo. E Deus, por ser justo, ele deve punir o pecado. Ele sente ira pelo pecado. Então o que Deus fez? Através do seu amor, que é outro atributo de Deus, ele enviou seu Filho para morrer na cruz, em substituição a nós. A condenação que deveria vir para mim, para você, ela foi colocada em Cristo. E com isso, a justiça de Deus foi satisfeita. Deus não deixou de ser justo. Ele aplacou a sua ira, ele satisfez a sua justiça na morte de Cristo. Então, o castigo que era para mim e para você foi colocado na conta de Cristo. E Deus satisfez a sua justiça. Não deixou de ser justo e muito menos de ser amoroso, pois ele enviou o seu próprio Filho. Então, isso é o Evangelho. E ao terceiro dia, Jesus ressuscita, mostrando assim que Deus aceitou o sacrifício de Jesus em nosso lugar. E agora nós precisamos crer em Cristo, crer nesse sacrifício
nos arrependermos de nossos pecados e viver pela fé nesse sacrifício. Essa é a boa notícia. Agora nós não temos mais condenação. Através da fé nós podemos ser salvos, ser justificados, declarados justos por meio da morte de Jesus Cristo e alcançarmos a vida eterna e não mais sermos condenados. Então essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. Não tem nada a ver com promessas vazias, com falsas promessas, com a vida melhor nessa terra, com saúde financeira, com um bom financeiro, com prosperidade, com nada disso. Esse é o verdadeiro Evangelho, tá bom? Então que Deus te abençoe. Para você que não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, ative o sininho e até o próximo vídeo.